sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, amém? Feche seus olhos aí, eu quero que você ore agora e peça para Deus colocar as mãos sobre as suas necessidades. Eu não conheço as suas necessidades, mas o Senhor sabe do que você precisa, o Senhor sabe do seu coração, o Senhor sabe dos seus sentimentos, o Senhor sabe dos seus pensamentos, o Senhor conhece tudo sobre você. Então feche seus olhos agora, coloque diante dele toda a sua ansiedade, todo o seu coração, todos os seus medos, as suas necessidades, e eu creio que através dessa oração o Senhor estará visitando você, estará abençoando você, a sua casa, a sua família nesse momento. Adore ao Senhor agora aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor visite os teus filhos agora, Pai. Que o Senhor, ó Deus querido, coloque as tuas mãos sobre a necessidade de cada um, Senhor. Vá de encontro agora com a oração dos teus filhos, com aquilo que eles têm pedido ao Senhor, com aquilo que eles têm desejado, com as necessidades que têm aparecido nesse tempo em que nós estamos passando por esse tempo, período de tribulação. Que o Senhor venha de encontro aos teus filhos, Pai. Coloca agora, Senhor, para fora, Senhor, da vida dos teus filhos todo medo, todo espírito contrário, toda força maligna, toda enfermidade, toda doença, todo mal, Senhor, na área financeira, na área espiritual, na área natural, nos negócios, na família, no trabalho, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, visita, Senhor, a área conjugal, a área familiar, Senhor, a área profissional dos teus filhos, Pai, e faz os teus filhos avançar, crescer e serem abençoados pelo Senhor, ó Pai. Pai, nós declaramos o poder do Senhor, pedimos que o Senhor visite a cada irmão, a cada irmã agora, Senhor, e que seja liberado sobre a vida de cada um dos teus filhos a sua bênção, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Seja abençoado nessa tarde, seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus, e que o Senhor vá de encontro com as suas necessidades. Eu declaro o poder e a bênção de Deus sobre a sua vida nessa tarde, em o nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Você que crê, declare um amém bem forte aí na sua casa. Receba a bênção, a provisão do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora entrar na palavra do Senhor. Nós vamos agora falar sobre algo importantíssimo nesses dias. E eu declaro para você que esses dias eu fui impactado com o que eu vou ministrar para vocês. E isso aqui já faz parte do lema da nossa igreja. Então, além de trazer a lembrança aqui desse princípio sobre a vida dos irmãos da igreja, eu quero abençoar e trazer também para você que está nos assistindo, para você que ainda não conhece a nossa igreja, não é membro ainda da nossa igreja, eu quero trazer esse princípio poderoso. Isso aqui é um princípio que nós temos como igreja. E não só como igreja, como filhos e servos de Deus. Então eu quero compartilhar com você, porque nós estamos vivendo isso nesses dias, e nós como igreja nos propomos a sempre viver isso. Então eu quero convidar você que ainda não é membro de nenhuma igreja, você que ainda não faz parte de nenhuma família no reino de Deus, quero convidar você a estar fazendo parte dessa família, da família Comunidade Ágape de Santo André. Eu quero convidar você a viver um evangelho livre, a viver um evangelho verdadeiro, a viver a igreja do Senhor Jesus sem manipulação, e você sendo abençoado e sendo também um fator de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Eu queria, antes de nós ministrarmos essa palavra, eu queria orar por você, para que toda barreira caia por terra, para que você nessa tarde o seu coração esteja aberto para desfrutar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela penetra dentro dos nossos corações e ela produz transformação. Ela tem poder para transformar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Então eu queria orar por você agora e pedir para que o Espírito Santo usasse essa palavra
para trazer transformação na sua vida hoje, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Senhor, por esta palavra, Senhor, que ela entre no coração dos teus filhos, que a tua palavra ache, ó Deus, terra fértil, ó Pai, e que produza mudança, produza crescimento, produza a vida do Senhor, o fluir do teu Espírito, Senhor, sobre a vida de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, fala aos corações, ó Pai, e que o Senhor possa trazer crescimento na vida de cada um, em nome de Jesus. Eu quero confessar aos irmãos que nesses dias eu tenho sido impactado por algo poderoso de Deus, por ver o que Deus tem feito e o que Deus tem, como Deus tem trabalhado nas igrejas, principalmente na vida de muitas pessoas, na nossa igreja, na vida de muitos irmãos. E assim, nesse tempo é um tempo em que nós temos visto pessoas sofrendo, pessoas passando por dificuldades, pessoas passando por momentos difíceis, de escassez, de necessidade, tanto física como material, como espiritual, como financeiro. Mas Deus nesse tempo tem levantado pessoas no meio do seu reino para abençoar vidas, para liberar a bênção para as pessoas necessitadas. Então, esses dias eu estava conversando com alguns irmãos da igreja, e esses irmãos muitas vezes chegaram em mim e falaram: ó, pastor, fulano de tal estava passando por necessidade. E aí eu falei para o irmão, mas por que você não me avisou? Nós estamos aí colocando à disposição para ajudar. Ele falou: não, pastor, nós já ajudamos. Depois eu fui conversar com outro irmão, falou a mesma coisa para mim. Eu fui falar: por que você não me falou? Não, nós já ajudamos. E isso me deixa muito contente. Por quê? Porque isso é ser igreja. Hoje mesmo eu estava vendo um testemunho num grupo aqui, que eu faço parte de igrejas, e a pessoa colocou no grupo que ela estava passando por necessidades financeiras, estavam também doentes, precisando comprar remédio, precisando de ajuda, e eles não tinham para quem recorrer. E em questão de 20 minutos se levantou vários irmãos e já conseguiram, levaram cesta básica, remédios, ajuda médica, e levaram, depositaram dinheiro na conta desses irmãos. Então isso é ser igreja. E depois essa pessoa, ela dando um testemunho, falando que foi tremendamente abençoada, se sentiu amada, se sentiu querida, se sentiu parte da igreja porque os irmãos tinham ajudado. Então isso é ser igreja. Isso é ser aquilo que eu quero falar para você nessa tarde. Então olha só, tem muitas pessoas que vão na igreja à procura de bênçãos. E isso não é errado, isso não é ruim. Todos nós queremos e precisamos de bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Se eu me voltasse para você aqui agora, pudesse falar diretamente com você aqui agora, perguntasse para você qual bênção que você gostaria de receber de Deus hoje, com certeza você teria na ponta da sua língua: ah, pastor, eu quero um trabalho. Ah, pastor, eu quero que a minha vida financeira seja abençoada. Ah, pastor, eu quero a cura. Ah, pastor, eu quero a conversão do meu marido. Ah, pastor, eu quero a conversão dos meus filhos. Certamente você teria na sua língua, na ponta da língua, algo que você gostaria de receber do Senhor. Agora, quero te dizer que abençoar vidas faz parte da natureza de Deus. Então quero dizer para você, Deus quer te abençoar. Olha, no Salmo de número 128, no versículo 4, a Bíblia diz assim: eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então olha só, a Bíblia está falando que aquele que teme a Deus, ele é abençoado. Você teme a Deus? Se você teme a Deus, você é digno de ser abençoado. Olha lá em Gênesis capítulo 24, versículo 1, diz assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Então olha só, nós somos... O Senhor, Ele sempre quer nos abençoar. Tenha isso guardado dentro de você, dentro do seu coração. Deus sempre quer te abençoar. Faz parte da natureza de Deus abençoar.
Então olha só, você é servo do Senhor? Você teme ao Senhor? Nós somos servos do Senhor? Quem aí é servo do Senhor? Você pode dizer um amém? Então você é digno de ser abençoado. Se você é servo do Senhor, se você teme ao Senhor, se você ama ao Senhor, então você é digno de receber bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Você é digno, creia nisso. Creia nisso, porque isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz para você. O Senhor quer te abençoar, sabe? Você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. E se você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, quero dizer para você que você pode ser chamado de filho de Deus. Você é filho e filha de Deus. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. A Bíblia diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então olha só, nós somos participantes da glória do Senhor. Então olha só, você é filho. E se você é filho, você também é herdeiro das bênçãos de Deus. E você sendo herdeiro de todas as bênçãos de Deus, você tem o direito de desfrutar de todas as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Temos ou não temos, sendo filhos, sendo herdeiros, o direito de desfrutar das bênçãos de Deus? Temos sim. Temos sim, e Deus quer que você desfrute de todas as bênçãos dele sobre a sua vida. Então olha só, você quer ver onde fala isso? Lá em Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia do versículo 1 ao versículo 13, a Bíblia fala sobre isso. Então eu queria fazer, se você é merecedor, porque não é por mérito que nós recebemos as bênçãos de Deus, é por fé. Então se você tem fé, você é merecedor de receber as bênçãos de Deus. E se você crê que Deus quer te abençoar, que você pode receber uma bênção de Deus, eu quero fazer um ato profético com você agora, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 13. Então olha só, lá está escrito várias bênçãos que Deus pode derramar sobre a sua vida. E eu quero fazer um ato profético que você pode acompanhar e você pode declarar isso sobre a sua vida e você vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? Então diz assim, olha só, no versículo 1, porque sirvo a Deus, lá diz que porque você serve a Deus, você será exaltado nas nações. Então declare, porque sirvo a Deus, porque você serve a Deus, você será exaltado nas nações. Receba isso sobre a sua vida. O versículo 2 declara que você não vai correr atrás de bênçãos. As bênçãos vão correr atrás de você e vão te acompanhar. Então diga isso, eu declaro que as bênçãos de Deus virão sobre a minha vida. E eu quero dizer isso sobre a sua vida. Eu declaro que as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida e te acompanhará. Você não precisará ficar correndo atrás das bênçãos. Elas virão até você e te acompanharão em nome de Jesus. Declare assim, a bênção do Senhor é comigo. No versículo 3, a bênção do Senhor é comigo na minha casa, na minha família, no meu bairro, na minha cidade. Onde quer que eu vá, a bênção do Senhor é sobre você. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, o Senhor abençoa você. No versículo 4, olha só, benditos serão seus filhos, benditos serão os meus filhos, a minha casa e os meus bens. Declare isso sobre a sua vida. Benditos serão os meus filhos, a minha casa e os meus bens. No versículo 5, bendito será a minha despensa e o meu alimento. Creia nisso. Declare que nunca vai faltar alimento na sua casa, que nunca vai faltar nada na sua despensa, porque o Senhor é sobre você. No versículo 6, aonde você for, você terá relacionamentos abençoados. Declare isso, aonde eu for, eu terei relacionamentos
abençoados. O versículo 7, toda investida do diabo contra a minha vida cairá por terra. Declare isso. Todos os que levantarem calúnia contra a minha vida, Deus os envergonhará. Declare isso sobre a sua vida. Versículo 8, haverá abundância na minha casa, e onde eu colocar as minhas mãos, prosperarei. Declare isso, viva isso, é bênção de Deus para você. Versículo 9, eu santifico a minha vida ao meu Deus e declaro que pertence a Ele, somente a Ele. Declare isso sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você. Versículo 10, todos verão a vida de Deus em minha vida e me ouvirão em nome de Jesus. Versículo 11, nunca me faltará nada, pois a prosperidade do Senhor está sobre mim. A prosperidade do Senhor é sobre a sua vida, até mesmo nesses dias de tribulação, de dificuldade. Creia nisso, tome posse disso, porque o Senhor quer te abençoar hoje. Versículo 12, sempre terei o suficiente para ajudar aos outros, em nome de Jesus. Além de você ser abençoado, você também vai abençoar outras pessoas. No versículo 13, sempre haverá um lugar de destaque em Deus para a minha vida. Declare isso, receba isso nessa tarde, em nome de Jesus. É isso que eu quero declarar, profetizar e abençoar você. Agora, quero continuar. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí no Gênesis capítulo 12, versículo 3, que é o que eu quero falar para você nessa tarde. Nessa tarde eu declaro que você já foi abençoado, que você é abençoado, que você já tem as bênçãos de Deus sobre a sua vida, mas eu quero falar algo muito além disso, muito além de ser abençoado. Existe algo melhor do que ser abençoado. Quero mostrar para você. É bom ser abençoado? É bom receber a bênção de Deus? É ótimo, é maravilhoso, mas existe algo que vai além. E é isso que eu quero abrir os teus olhos, e é isso que nós procuramos viver como igreja, queremos viver nesses dias, muito mais agora depois ou no meio dessa pandemia, é o que nós queremos viver como igreja, e isso é um princípio que nós vamos ter sempre, porque isso é ser reino de Deus, isso é ser servo do Senhor. Olha só o que diz lá, Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz assim, o Senhor falando para Abraão, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O versículo 2, antes desse versículo, o Senhor fala para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção, e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então olha só, aqui nós vemos que Deus já disponibilizou, Deus falou para Abraão, olha só, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. E se você ler a palavra de Deus, você vai ver que nós somos abençoados através dessa promessa que Deus fez para Abraão. Hoje, pela fé, nós somos filhos de Abraão. Deus disse que abençoaria Abraão e a sua descendência. E nós, pela fé, nós somos descendentes de Abraão. Então nós temos a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Ninguém pode nos amaldiçoar. Ninguém pode roubar a bênção de Deus nas nossas vidas, porque o Senhor, desde lá, de milhares de anos atrás, já abençoou as nossas vidas em Abraão. Então olha só, tudo que eu e você precisamos, Deus já nos disponibilizou. Sabe, se você for fiel e amar a Deus, você já tem a bênção de Deus sobre você. Sabe por quê? Porque, como eu falei antes, faz parte da natureza de Deus ser um abençoador, abençoar pessoas. Deus é tão abençoador que abençoa até mesmo aqueles que não o seguem, que não o amam, que não andam na sua presença. Deus abençoa todas as pessoas.
Deus abençoa as pessoas que não são crentes com o sol, com a lua, com a chuva, com o alimento, com o calor, com o frio, com o ar que respira. Todos eles são abençoados por Deus, assim como eu e você. Mas eu e você temos uma bênção especial de Deus nas nossas vidas, sabe? Se nós somos abençoados, nós somos filhos de Deus. Agora, é onde eu quero entrar com você agora. Se nós somos filhos de Deus, então nós, segundo a palavra de Deus, nós temos o DNA de Deus nas nossas vidas. Então olha só, quando você é filho de alguém, você tem o DNA de alguém na sua vida. Por exemplo, eu tenho o DNA do meu pai e da minha mãe na minha vida. Eu tenho alguns traços do meu pai, eu tenho alguns traços da minha mãe em todas as áreas, na área física, na área sentimental, na área do caráter, na área... em todas as áreas da sua vida você vai ter traços do seu pai e da sua mãe, porque você tem o DNA deles dentro de você. Então os meus filhos a mesma coisa. Se eu pegar os meus filhos, eu olho para eles e a cada dia eu vou descobrindo um pouquinho de mim na vida deles, um pouquinho da minha esposa na vida deles. Por quê? Porque eles têm o mesmo DNA que eu tenho, eles têm o meu DNA dentro deles. Então deixa eu te falar uma coisa, você como filho de Deus, você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, você que hoje é servo, é serva do Senhor, que recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, que recebeu Jesus, você agora passa a ter o DNA de Deus dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita no seu interior. O Espírito Santo de Deus está movendo dentro de você e o DNA de Deus foi implantado dentro de você. E uma das coisas que é importantíssimo é você manifestar o DNA de Deus na sua vida. Olha o que diz lá em João capítulo 17, versículo 20 ao 23, diz assim, Jesus orando, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então olha só, Jesus está orando e Jesus está dizendo a Deus, olha Pai, que eu rogo para que eles creiam em mim, para que eles recebam a minha mensagem, para que todos sejam um, como eu sou contigo, eles também sejam conosco, para que o mundo creia que o Senhor, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então olha só, o que Jesus está dizendo aqui? Que ele repartiu conosco a glória dele, para que o mundo olhe para nós e veja o DNA do Pai, o DNA de Jesus em nossas vidas. Nós somos os representantes de Deus aqui nessa terra. Nós somos a imagem de Deus, nós devemos manifestar a imagem de Deus aqui nessa terra. E um dos pontos que eu e você devemos manifestar, uma das qualidades de Deus que nós devemos manifestar através das nossas vidas aqui nessa terra, é ser bênção na vida de outras pessoas. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, se tu uma bênção, o Senhor estava falando para Abraão não querer somente as bênçãos para ele, mas para que Abraão também, através da vida dele, outras pessoas fossem abençoadas. Então olha só, manifestar o DNA de Deus, manifestar a vida de Deus nessa terra, é nós termos a mesma natureza de Deus. Qual é uma das qualidades da natureza de Deus? Deus é abençoador. Então eu e você, nós devemos também ser abençoadores.
Não querer só ser abençoado, mas também ser abençoadores como Deus é. Nós não devemos querer só bênçãos de Deus para as nossas vidas, mas nós também devemos ser bênção na vida de outras pessoas. Abraão, ele era extremamente abençoado por Deus, mas Deus olhou para Abraão e falou que Abraão, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Quero dizer para você que está me assistindo nessa tarde, através de você, Deus também quer abençoar outras pessoas. Através da sua vida, nesse tempo, Deus quer que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Então olha só, isso é ter a natureza de Deus. Muito mais do que ser abençoado, é ser um abençoador. Você sabe por quê? Porque quando você é abençoador, você já está desfrutando de bênção de Deus. Você não está precisando ser abençoado. Você já é abençoado. E através da sua vida, outras pessoas também serão tocadas e abençoadas. Isso é poderoso. Isso é manifestar a vida de Deus, manifestar a graça, a glória de Deus. O Senhor Jesus repartiu comigo e com você a graça e a glória dele com as nossas vidas. Então olha só, agora eu quero te fazer uma pergunta nesse tempo. Você tem sido bênção ou você está querendo só bênção de Deus? Você, nesse tempo em que muitas pessoas estão passando por tribulações, por problemas, por dificuldades, você tem sido bênção na vida de outras pessoas ou você só tem pensado na sua vida, em querer receber bênçãos de Deus? Eu espero que você, nesse tempo, seja um daqueles que estão abençoando outras pessoas, porque isso é manifestar o DNA de Deus. Então olha só, você só quer ser abençoado ou você quer que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida? Então o que eu quero dizer para você nessa tarde é que você deve mudar muitas vezes o seu pensamento, a sua mentalidade. Sabe, Deus quer te usar nesse tempo, Deus quer te usar nessa geração, Deus quer te usar a sua vida como um instrumento de bênçãos para outras pessoas. Então mude a sua mentalidade. Eu não quero só ser abençoado, eu declaro a partir de hoje que eu sou um abençoador. Quando eu tenho a mentalidade só de ser abençoado, eu me torno um egoísta. Então eu quero falar sobre as características de um abençoador para você, para que você possa tomar esse princípio para a sua vida. Eu sei que muitos irmãos que estão me assistindo já vivem isso, mas eu quero reforçar isso. Tem muitas pessoas que podem estar assistindo que ainda não vivem isso, mas eu quero que você viva isso a partir de hoje, porque é muito melhor ser um abençoador do que ser somente abençoado. É muito melhor. Então olha só, a primeira característica que eu quero falar para você de um abençoador, ele não é egoísta. Ele se preocupa com as necessidades do outro. Então olha só, o egoísta só pensa nele, em seu bem-estar. O egoísta, ele é cego, ele é limitado, ele só busca seus interesses. Ele só quer saber dele, ele não quer saber da necessidade dos outros. Ele só quer saber da vida dele. O egoísta, ele é aquela pessoa que ele olha somente para o seu umbigo, ele está olhando somente para ele mesmo. Ele fecha os olhos para as coisas em volta dele, ao redor dele, para as pessoas necessitadas. O egoísta, ele só quer ser abençoado. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas egoístas hoje no reino de Deus. Pessoas que vivem correndo somente atrás das bênçãos para ela. Ela só quer receber, receber, receber. Ela quer ser abençoada pelos irmãos, ela quer ser abençoada pelo pastor, ela quer ser abençoada por Deus. Ela vive aí correndo, é campanha da prosperidade, é campanha disso, é campanha daquilo outro. E não tem tempo para abençoar a vida de outras pessoas. Só pensa nela. Então, agora, o abençoador, ele é diferente. O abençoador, ele está sempre pensando nos outros.
está sempre pensando nas necessidades dos outros. Olha só, a Bíblia nos dá o exemplo de Paulo. Olha só, lá em Romanos 15:16, a Bíblia diz assim: pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Olha só, o apóstolo Paulo, ele estava preocupado com as igrejas, com os irmãos de Jerusalém, e ele fez o quê? Ele pediu para que outras igrejas de outras regiões abençoassem os irmãos. E lá a igreja que estava na Macedônia, as igrejas da Macedônia, as igrejas de Acaia, os irmãos da Macedônia, os irmãos de Acaia fizeram o quê? Contribuíram com esses irmãos que estavam passando necessidade. Contribuíram com pesar? Não, a Bíblia está falando aqui que eles contribuíram com alegria. Por quê? Porque eles tinham um coração de abençoador. Eles tinham um coração para ajudar as pessoas, para ajudar os necessitados. Então olha só, quando falamos de necessidades, para ficar bem claro aqui, eu não estou falando só de necessidades financeiras não, material não. O abençoador, ele não está preocupado somente com as necessidades materiais das pessoas. Embora o tempo que nós estamos vivendo hoje, né, seja um tempo em que as pessoas estão passando por muitas necessidades materiais. Mas nós estamos falando de outras necessidades, de necessidades físicas e espirituais. Então o abençoador, ele está preocupado com tudo. Às vezes a pessoa não está precisando de algo na vida financeira, mas um simples abraço já abençoa essa pessoa. Ela está com uma necessidade emocional muitas vezes, com medo, com angústia, com ansiedade, com depressão, passando por um período difícil. Um simples abraço já abençoa a pessoa. Necessidade espiritual, quantas pessoas estão passando hoje por dificuldade espiritual, se sentindo com medo, se sentindo ansiosas, se sentindo sozinhas, e muitas vezes muitas pessoas podem chegar e dar uma palavra e abençoar e ajudar. Então faça isso. O abençoador, ele se preocupa em ajudar, ele se preocupa em orar, ele se preocupa em ensinar. O abençoador, ele exorta, o abençoador, ele guarda, o abençoador, ele ama as pessoas. Então olha só, ele não é egoísta. O abençoador, ele está sempre preocupado com as necessidades dos outros. Segunda característica de quem é abençoador, ele quer dividir com os outros aquilo que ele tem recebido da parte de Deus. Sabe, o abençoador, ele é tão abençoado que ele não se contenta, ele quer que os outros recebam aquilo que ele está recebendo de Deus também. Ele quer que as outras pessoas recebam de Deus aquilo que Deus tem derramado sobre a vida dele. Sabe, com isso, o que o abençoador faz? Ele compartilha as bênçãos de Deus. O abençoador, ele trabalha falando de Jesus, ele mostra para as pessoas o que Deus tem feito na vida dele, fala com convicção, fala para as pessoas, olha, Deus mudou a minha vida e Deus pode mudar a sua vida também. Você que está me assistindo nessa tarde, que ainda não desfrutou da totalidade das bênçãos de Deus, ou não tem desfrutado disso, quero dizer para você, Deus quer te abençoar. Deus fez grandes coisas na minha vida e pode fazer na sua também. Sabe? Deus tem o melhor para você. Então olha só, o abençoador, ele quer dividir, então ele está constantemente falando do que Deus tem feito na sua vida, querendo dividir. Muitas vezes o abençoador é mal interpretado. Muitas vezes as pessoas chamam ele de religioso, chamam o abençoador de uma pessoa chata, chamam o abençoador muitas vezes de insistente, porque ele fica falando de Jesus, querendo levar as pessoas, sabe por que ele fala? Porque ele tem sido tremendamente abençoado. Ele tem sido tremendamente abençoado e quer compartilhar isso com você. É compartilhar aquilo que ele tem recebido.
que ele tem recebido de Deus. O abençoador, ele não pode ver uma pessoa necessitada que ele já quer chegar e levar essa pessoa a Cristo, para que ela possa ser abençoada. Isso é ter um coração abençoador. Terceira característica de um abençoador, ele tem convicção do seu papel de abençoador. Faz parte da natureza dele, assim como ser abençoador faz parte da natureza de Deus, faz parte da natureza dele abençoar as pessoas. Ele abençoa sem ter dúvidas, ele não tem dúvidas de que Deus quer usar para abençoar outras vidas. Você sabe onde está escrito isso na Bíblia? Está lá em Isaías capítulo 61, versículo do 1 ao 4, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me, olha só, levou-me para levar boas novas aos pobres. É o evangelho da graça, é o evangelho de Deus. É que Deus te ama e quer mudar sua vida. Isso é as boas novas que o abençoador leva. As boas novas é que alguém morreu na cruz em seu lugar, alguém levou o seu pecado, alguém quer te abençoar, alguém quer te dar a vida eterna, e essa vida eterna está em Cristo Jesus. O abençoador, ele leva essa palavra. Olha só, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Olha só, a anunciar liberdade aos cativos. Quantas pessoas estão cativas às nossas voltas? Estão aí debaixo de influência de medo, de angústia, de medo de morte, debaixo de influências de notícias erradas, de notícias malignas, de notícias ruins. Quantas pessoas estão aí debaixo de jugo de Satanás, debaixo de jugo das circunstâncias? Quantas pessoas estão sofrendo? E aqui o abençoador, ele tem essa convicção: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos. Sabe, Deus nos chamou para levar liberdade, para as pessoas saírem debaixo de jugo do diabo, jugo de outras pessoas, jugo da religiosidade, debaixo de jugo da maldade, debaixo do jugo da doença, debaixo do jugo da pobreza, da miséria. O Senhor nos levou para quebrar jugos malignos. E olha só, liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Quantas pessoas estão presas? Olha só, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Nós estamos aqui para proclamar que Deus é bom. Esse é o tempo de Deus liberar poder sobre a sua vida. Esse é o tempo de Deus te abençoar. Olha, seja abençoado. Deus quer te abençoar. Você é abençoado, abençoada. Deus nos chamou para levar isso. Olha só, o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Olha só, isso é ser um abençoador, levar consolo para aqueles que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Os abençoadores, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Olha só, o Senhor tem chamado pessoas para serem abençoadores, para trazer renovação. Quantos lares, olha só, quantos lares muitas vezes nós fomos, estavam destruídos, ou você, meu irmão e minha irmã que está me assistindo, e você foi lá e abençoou e mudou
a vida desses lares, dessas pessoas. Quantas pessoas que nós já falamos do amor de Jesus, e essas pessoas muitas vezes estavam a ponto de se matar, a ponto de destruir a sua vida, a vida de outras pessoas, famílias a ponto de ser destruídas, mas quando você chega para abençoar essas pessoas, elas são tocadas e tudo muda na vida dessas pessoas. Então o abençoador, ele tem convicção do papel dele na sociedade, na humanidade. Ele sabe porque ele está aqui nessa terra, ele sabe que ele tem que manifestar o DNA de Deus abençoando outras pessoas. Quarta característica de quem é abençoador: ele tem compaixão das pessoas. Não tem como você ser um abençoador se você não sente compaixão das pessoas. Se você olha para as pessoas com um olhar de indiferença ou apatia, você não pode ser um abençoador. O abençoador, ele olha para as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de empatia, com um olhar de ajuda, com um olhar de se colocar no lugar do sofrimento daquela pessoa. Então ele tem compaixão. Você não consegue, quando você é um abençoador, você não consegue olhar e ver as pessoas sofrendo sem poder ajudar. O abençoador, ele sofre junto. Muitas vezes o abençoador sofre até mais, porque muitas vezes ele gostaria de ajudar mais as pessoas e não tem condição. Isso é ter coração de Deus. Então olha só, o abençoador, ele é tão abençoado por Deus, que ele também quer abençoar até seus inimigos, até aquelas pessoas que falam mal dele, até aquelas pessoas que caluniam, até aquelas pessoas que fazem fofoca. O abençoador, ele sempre quer abençoar essas pessoas, até essas pessoas ele quer abençoar, porque Jesus é assim, porque Deus é assim. Então creia nisso. Olha só, Jesus nos deu esse exemplo de ser um abençoador. Olha só, lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, a Bíblia diz assim: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então olha só, Jesus teve compaixão da multidão. A mesma multidão que um dia quis tacar pedra nele, a mesma multidão que muitas vezes estava lá na beira da cruz, estava lá diante de Pilatos pedindo para que o crucificasse, Jesus já tinha compaixão delas. Jesus abençoava-os. Mateus capítulo 14, versículo 14, a Bíblia diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão e teve compaixão deles, e curou os seus doentes. Olha só, Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus abençoava as pessoas, sentia empatia por elas, se colocava no lugar daquelas pessoas e as abençoava. Mateus capítulo 15, versículo 32 diz assim: Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Olha só, Jesus novamente preocupado com a situação das pessoas. Jesus estava preocupado com o que aquelas pessoas, como que aquelas pessoas estavam vivendo, o que estava acontecendo com elas. Então olha só, quem são as multidões que hoje eu e você devemos ter compaixão? Quem são essas multidões? São os nossos parentes, são os nossos amigos, são os nossos conhecidos, são os nossos vizinhos, são até muitas vezes pessoas que você nem conhece, pessoas que você nunca teve um relacionamento com ele. Elas são motivo da sua preocupação, são motivo de você voltar, ter empatia, ter compaixão dessas pessoas, do motivo de você se colocar no lugar delas e abençoar essas pessoas. Amém, irmãos? Abençoar as pessoas sem olhar para quem quer que seja.
sem esperar receber nada em troca. Um abençoador, ele não espera nada em troca. Ele faz porque ele sente prazer nisso, prazer em abençoar. Ele não espera nada em troca de ninguém. Por quê? Porque isso faz parte do DNA da vida dele. Isso faz parte do DNA que Deus colocou na vida dele. Então eu quero, nessa tarde, nessa noite, eu quero dizer para você, é muito melhor ser abençoador do que ser abençoado. É muito melhor, tem muito mais valia, tem muito mais poder, tem muito mais vida de Deus no abençoar do que no querer receber. Então eu quero dizer para você que nós como igreja, nós vamos praticar cada vez mais isso. Nós queremos viver cada vez mais isso. Eu quero te dizer que na Bíblia, a igreja começou com 120 pessoas lá, aproximadamente lá em Atos capítulo 2, começou com 120 pessoas. E essas 120 pessoas foram tão abençoadores que eles ganharam o mundo naquela época. O mundo foi influenciado por esses 120 discípulos de Jesus que saíram para abençoar. Se você pegar aí e ler a história da igreja, ler o livro de Atos, você vai ver que dali começou uma grande revolução no mundo. Porque todos tinham o mesmo coração, um coração de abençoador, um coração de pessoas que tinham empatia pelos outros, que queriam compartilhar aquilo que eles tinham recebido de Jesus para outras pessoas, e cidades e cidades e cidades e países naquela época foram tocados através desse coração abençoador da igreja de Atos. E eu quero dizer para você, quero dizer para você que é membro da comunidade Ágape de Santo André, nós queremos ser uma igreja assim. Nós seremos uma igreja assim, uma igreja não só de pessoas abençoadas, mas de abençoadores, de pessoas que têm empatia pelos necessitados, pessoas que têm um coração voltado para aqueles que estão passando por dificuldades, por problemas. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo nessa tarde, nos assistindo, que não faz parte da nossa igreja, se você quer ser uma pessoa assim, se você está aí parado, muitas vezes desanimado, muitas vezes triste, muitas vezes angustiado, venha fazer parte dessa família, uma família de pessoas abençoadores. Você é nosso convidado, você é bem-vindo no nosso meio, você é bem-vindo ali juntamente conosco, porque no nosso coração nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, nós vamos conquistar essa cidade com o amor e com o coração de abençoador. Amém? Glória a Deus. Quantos nessa tarde querem ser querem ser bênção na vida de outras pessoas? Eu pergunto para você, quantos querem? Quantos querem nessa tarde, a partir de hoje, deixar de pensar somente em você e começar a pensar em outras pessoas? Nossa igreja é uma igreja de abençoadores, amém? Então olha só, eu quero convidar você a colocar em prática essa palavra hoje. Quero convidar você a ter uma mentalidade, a mentalidade de Deus, a mentalidade de ser um abençoador. Sabe, se tiver alguém à sua volta, passando por dificuldades, passando por problemas, seja quem quer que seja, se for seu vizinho, seu amigo, seu parente, se for uma pessoa que você não conhece, sabe, eu quero dizer, seja um abençoador dessa pessoa, seja um instrumento de Deus na vida dessa pessoa hoje. Ajude naquilo que você pode. E se você não tem condição, pastor, mas eu quero ajudar, mas eu não tenho condição, sabe, procure os irmãos da igreja, nos procure, nós queremos ajudar, nós queremos ser bênção na vida de outras pessoas. Um pouquinho, o seu pouquinho com o meu pouquinho, com o pouquinho do outro, nós podemos abençoar muitas pessoas.
em nome de Jesus. E a bênção de Deus, para ela chegar na vida de outras pessoas, ela vai passar primeiro por você. Antes de Deus abençoar outras pessoas, Ele vai abençoar a sua vida. Então não perca mais tempo. Não perca tempo querendo somente ser abençoado. Comece a ser um abençoador. Por quê? Porque as bênçãos de Deus, elas vão vir até você. Não vai precisar você ficar correndo atrás. Chega de ficar correndo atrás de bênção. As bênçãos de Deus é quem vão correr atrás de você quando você tiver um coração de abençoador. Amém, meu irmão e minha irmã? Glória a Deus pela sua vida. Eu quero orar por você agora. Você que se dispõe, você que quer ser um abençoador, você que quer abençoar pessoas, sabe? Abençoar não é somente financeiramente, uma palavra, uma frase que você diz para uma pessoa já pode abençoar e mudar e transformar a vida de outra pessoa. Um abraço já pode trazer transformação na vida de uma pessoa, sabe? Então seja um abençoador naquilo que diz respeito a você, que todas as pessoas possam enxergar Jesus na sua vida, sendo você um abençoador. Feche seus olhos, eu quero orar por você agora. Põe a mão no seu coração aí onde você está. Eu quero orar por você, declarar o poder de Deus na sua vida, que essa palavra possa trazer transformação a partir de hoje, que você pare de ficar procurando só bênçãos e que você procure ser um abençoador. Esse é o segredo do seu crescimento, é o segredo da sua vitória, é segredo para você desfrutar do melhor de Deus na sua vida. Amém? Pai, eu oro agora pelos teus filhos, eu oro agora por cada irmão meu, Senhor, e eu quero, ó Deus, fazer uso dessa palavra, abençoando a vida de cada um, Senhor. Eu declaro paz, eu declaro alegria, eu declaro saúde, eu declaro vida do Senhor, eu declaro prosperidade, eu declaro harmonia, eu declaro alegria do Senhor, o fortalecimento do Senhor sobre a vida de cada um aqui agora, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o DNA do Senhor seja sobre a vida de cada um, que cada um tenha, ó Deus, convicção do chamado e do propósito do Senhor, que o Senhor nos chamou para abençoar, que o Senhor nos chamou para tocar vidas, que o Senhor nos chamou para transformar, para levar alegria, para levar ajuda, para levar, ó Deus, a tua palavra a outras pessoas, para levar transformação, ó Pai, para levar a nova vida que o Senhor tem para dar a cada um, Pai. Que cada um tenha convicção do chamado do Senhor, que cada um tenha convicção de que é um abençoador, que cada um possa, ó Deus querido, declarar sobre a vida de outras pessoas a bênção do Senhor e aquilo que o Senhor falou a Abraão, e nós como filhos de Abraão, se cumpra nas nossas vidas, Senhor, que através de nós o Senhor abençoaria todas as famílias da terra. Nós tomamos posse da palavra que o Senhor disse para Abraão: se tu uma bênção. Nós declaramos que nós vamos ser bênção como igreja, como família, nós vamos ser bênção na vida de todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, Pai. Em nome de Jesus eu abençoo a tua igreja e declaro o teu poder, e continue falando a cada coração através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, que você seja um abençoador, que você seja abençoado nesse final de domingo, e que você tenha uma semana de bênção, de graça, de vitória e de poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Que a bênção do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus vizinhos, sobre os seus parentes, sobre os seus amigos, em nome de Jesus. Beijo no coração, Deus te abençoe. E até mais, estamos aqui à sua disposição, em nome de Jesus. Fica com Deus.